Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai continuar os assuntos da cinemática, certo? Só que hoje a gente vai falar um pouco sobre um exemplo de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento de queda livre, tá certo? O movimento de queda livre ele é um desses exemplos de movimento do MRUV, certo? E é um movimento que acontece na vertical e próximo à superfície da Terra. Tudo bem? Então, além disso, esse movimento também, quando a gente analisa esse movimento, a gente desconsidera a resistência do ar. Por quê? Porque se a gente levar em consideração a resistência do ar, o que acontece? Se você pega um bloco de um tijolo e uma folha de papel, se você solta eles à mesma altura, você percebe que a folha de papel vai começar a flutuar, tá certo? Isso acontece por conta dessa resistência que o ar tem. As partículas do ar que estão ali embaixo fazem com que a folha fique meio que planando, certo? Então a gente desconsidera essa ocorrência e trata esse corpo como se ele fosse o tijolo, tudo bem? Sendo um objeto pesado, mas que a resistência do ar não afete muito. Então, aqui no nosso estudo de queda livre, a gente vai desconsiderar completamente a resistência do ar. Tudo bem? Quando a gente desconsidera completamente a resistência do ar, a gente entra no mesmo exemplo de movimento retilíneo uniforme, uniformemente variado no caso, onde aquelas equações que a gente via, só um instante, aquelas equações que a gente via lá no movimento retilíneo uniformemente variado, também vão valer para cá. Ou seja, o S igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2, a função horária da posição. Temos também o v é igual a v0 mais at e torricelli. V ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes um ΔS. Tudo bem? Essas mesmas equações vão valer no movimento de queda livre. A única coisa que vai mudar são os sentidos dos vetores velocidade e aceleração. Tudo bem? A aceleração que está envolvida aqui vai se tratar da gravidade, que em módulo vale 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Isso em relação ao nível do mar. Claro que esse módulo pode variar de acordo com a localidade. Em alguns lugares, a gravidade vale 9,72 aqui no Brasil, certo? Então, se a gente levar em consideração um geralzão, ou seja, o fato científico, essa gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, tudo bem? Em alguns exercícios a gente até arredonda para 10 para facilitar o cálculo. Mas essa gravidade, então, essa aceleração é a aceleração da gravidade. Quando a gente estuda o movimento de queda livre, a gente precisa obrigatoriamente definir um referencial. O referencial que a gente está usando aqui, né, é o sistema de coordenadas cartesianas, ou seja, o x e o y. Tudo bem? Então, nesse sistema de coordenadas, se eu tenho um corpo em queda livre, se eu tenho um corpo em queda, ou seja, velocidade igual a zero, ou se eu tenho um corpo sendo lançado, uma velocidade diferente de zero, certo? Só dar ênfase a esses dois termos, queda e lançamento, porque muitos exercícios ele não te dá essa velocidade de cara. Ela simplesmente diz que o objeto foi lançado ou caiu, ou foi abandonado. Quando o objeto é abandonado, velocidade igual a zero. Quando o objeto é lançado, velocidade diferente de zero. Tudo bem? Bom, nesse exemplo aqui, a gente está imaginando que esse corpo está caindo. Então, ele possui um v nesse sentido aqui. Tudo bem? Ele está caindo para cá. Bom, nesse exemplo aqui no caso, e em todos os exemplos de queda livre, G vai apontar para baixo, ou seja, para o centro da Terra. Tudo bem? Logo, esse G
vai fazer com que o sinal aqui seja negativo. Por quê? Porque ele aponta no sentido contrário. Quer dizer, ele aponta no sentido negativo, ele aponta para o sentido negativo do meu referencial. Então, as equações, levando em consideração o sinal de g, vão ficar da seguinte maneira. Com essa correção agora, e tratando esse movimento agora apenas na horizontal, eu vou chamar então S agora de SY, só para dar ênfase ao movimento na vertical, né, no caso. Isso aqui é igual a S0y mais V0 yt. Por que o sinal da velocidade ainda não mudou? Porque, pelo menos o sinal da velocidade vai depender de se eu estou lançando esse corpo ou se eu estou soltando ou fazendo com que ele caia. Tudo bem? Então isso vai depender do problema. Em alguns problemas eu vou estar lançando ele a partir do chão ou soltando ele ou lançando ele lá de cima. Certo? Então esse sinal aqui vai acabar mudando. Agora, aqui vai existir um menos gt ao quadrado sobre 2. O menos por conta da orientação da gravidade, da aceleração da gravidade. Na função horária da velocidade, essa função vai ficar igual a v em y é igual a v0 em y menos a t. Tudo bem? E em relação à Torricelli, vai ficar vy ao quadrado, né, igual a v0 em y ao quadrado menos 2 vezes g. Eu tenho que trocar por g aqui. Vezes ΔS. Tudo bem? Bom, é comum a gente estudar diversas equações para o movimento de queda livre. Só que essas equações que a gente encontra nada mais é do que essas três equações aqui. Essas três equações dão origem a qualquer outra equação que a gente vai acabar encontrando na hora de resolver algum exercício. Quer ver um exemplo? Se eu tenho aqui um corpo sendo abandonado em cima de um prédio. Está aqui, sendo abandonado em cima de um prédio. Deixa eu desenhar a base aqui, né? Tem um corpo aqui sendo abandonado em cima de um prédio, ou seja, ele vai se movimentar para cá. Como ele foi abandonado, V é igual a zero. E se eu definir um referencial aqui, o mais fácil que a gente tem é o sistema de coordenadas cartesianas. Então aqui eu vou ter um y e um x. Tá? Eu vou escrever a função horária da posição para esse exemplo bem aqui. Ou seja, SY é igual a S0y mais V0t em y menos gt ao quadrado sobre 2. Como a origem do meu referencial é aqui embaixo, então o meu S0, ou quer dizer, o espaço final desse corpo vai ser o chão também, né? Então o S final é igual a zero. Isso aqui vai ser zero. O S inicial vai ser uma posição em Y aqui. Então eu vou chamar de S0y. A velocidade aponta no sentido negativo do meu referencial, então isso aqui vai ser menos V0 y em t menos gt ao quadrado sobre 2. Se eu passar todos esses termos negativos para o outro lado, eu vou ter que S0y é igual a V0 em yt mais gt ao quadrado sobre 2. Tá? Isso aqui é um t. Tudo bem? Percebo que esse S0y nada mais é do que a altura de queda desse corpo. Tudo bem? Então, percebo que essa equação, você pode olhar assim e pensar em memorizar ela para esse tipo de situação, mas ela nada mais é do que essa função aqui, só que agora
com a análise que a gente fez. Então, muitas das equações que a gente vai analisar, a gente não precisa memorizar as fórmulas, as diversas fórmulas que vão surgir. Basta a gente ter em mente as três funções, as três equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer um exercício para botar em prática essas ideias. Tudo bem? Bom, o exercício é o seguinte. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote g como 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, na letra A, as funções horárias do movimento. Bom, vamos lá. O exercício me diz... Vou colocar aqui, letra A. O exercício me diz que um corpo é lançado para cima, então vou desenhar o chão aqui. E um corpo foi lançado para cima com uma certa velocidade inicial de 50 metros por segundo. Tudo bem? Então esse corpo foi lançado para cima e ele quer que eu descubra as funções horárias do movimento. Quais as funções horárias? Torricelli, torri, Torricelli, função horária da posição e função horária da velocidade. Bom, se eu defino um referencial aqui, vamos começar definindo um referencial. A gente não pode descrever esse movimento sem definir um referencial. Vamos lá. Em y e em x. Tudo bem? Vamos continuar utilizando o sistema de coordenadas cartesianas. Bom, se ele foi lançado, perceba que a direção de v é vertical e o sentido dela para cima. Então, se a gente for montar a função, s é igual a s0 mais v0t, isso aqui é na forma geral, mais at ao quadrado sobre 2, v vai ser positivo. Então, tá certo. Só que g sempre vai apontar para o centro da Terra, para baixo, ou no nosso referencial para o sentido negativo dele. Tudo bem? Então a gente pode escrever essa equação da seguinte maneira. E lembrando que o corpo está partindo da origem do meu referencial, já que o meu referencial está aqui embaixo. Então, posição inicial é zero. Então S vai ficar como sendo V0. Eu já tenho o valor de V0, então eu posso substituir aqui, né? V0 é quanto? V0 é 50, então fica 50t mais a aceleração. Só que no caso ela aponta no sentido negativo da trajetória. Então ela pode ser escrita como menos 10t ao quadrado sobre 2. Simplificando isso daqui, eu tenho que S em y é igual a 50t menos 5, 10 5t ao quadrado. Tudo bem? Então que essa daqui é a função horária da posição para esse movimento de queda livre. Na letra B, quer dizer, na verdade essa é só a função horária da posição. A gente precisa também da função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. Organizando essa equação para esse movimento aqui, o que a gente tem que analisar? Que esse corpo vai subir, só que a aceleração, por estar no sentido contrário, ela vai desacelerar esse corpo. Quando você joga algo para cima, ele não para a uma certa altura e volta. Então, em uma certa altura aqui em cima, a velocidade desse corpo vai ser igual a zero. Tá bom? Coloquei um 10 aqui, mas vai ser igual a zero. E aí, a partir do momento que ele vai começar a cair.
Então, se a velocidade final desse corpo é zero, eu posso trocar por aqui, vai ficar zero. Então, fica zero igual a velocidade inicial, que é 50, e é positiva, menos a aceleração, porque ela está no sentido contrário. A aceleração vale 10 metros por segundo ao quadrado, vezes t, vezes t. Tá? Passando esse termo todo para o outro lado, eu fico com que 50 é igual a 10t. Ok? A partir daqui eu até posso descobrir o tempo de subida do corpo. Nesse exemplo aqui, no caso, né, eu tenho que o tempo de subida vai ser igual a 5 segundos. Perceba que aqui, essa seria a função horária da velocidade para esse corpo. E, por meio dela, eu acabo descobrindo um instante, ou o intervalo de tempo na subida. Eu até acabei respondendo a letra B aqui. Então, essa daqui é a resposta da letra B. Tudo bem? Mas essas duas aqui são as funções para o movimento aqui. Tudo bem? Acidentalmente acabei respondendo a letra B, mas tudo bem. A letra C pede a altura máxima desse corpo. Bom, para a gente encontrar a altura máxima, basta que a gente use a equação da posição que a gente encontrou para esse movimento. SY é igual a 50t menos 5t ao quadrado. Agora que eu descobri o valor de t, então fica SY igual 50 vezes 5 menos 5 vezes 5 é 25. SY vai ser igual a 5 vezes 5, 25, então fica 250 menos 5 vezes 25, vamos lá. 25 vezes 5, 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10, 11, 12. Então fica 125. Tudo bem? Então a posição inicial desse corpo vai ser 250 menos 125. Corto uma dessa casa aqui, sobre 1, fica 5, 2 e 1. Então a posição com que esse corpo terá a sua velocidade inicial, velocidade final igual a zero, né, no caso, será a altura máxima que ele vai alcançar. SY é igual a 125 metros. Tudo bem? Bom, a letra D pede que em t igual a 6 segundos, contados a partir do instante de lançamento, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Bom, se eu quero saber a posição do móvel em 6 segundos, basta a gente substituir naquela equação do mesmo jeito. D é igual a SY, 50 vezes 6, menos 5 vezes 6 ao quadrado. Tudo bem? Bom, se o corpo levava 5 segundos para subir, quando for 6 segundos ele já vai estar descendo, né? Então, essa equação vai ficar SY, 6 vezes 5 dá 30, fica 300, menos 6 vezes 6, 36, então 36 vezes 5, que dá 30, sobe 3, 5 vezes 3, 15, 16, 17, 18, 180. Tudo bem? 300 menos 180, aqui abaixo, aqui eu empresto 1, 2,
1. A posição em y em 6 segundos vai ser igual a 120 metros. Tudo bem? 5 metros abaixo, porque o corpo já está em queda. Quer dizer, o corpo já está descendo. Ele já passou pela altura máxima e começou a descer. E ele quer também saber o sentido, o espaço do móvel e o sentido do movimento. Sentido do movimento para baixo. Tudo bem? Perceba que a distância aqui já é menor do que a da altura máxima. Então o movimento está caindo. Já que em 5 segundos é a minha subida. Demora 5 segundos, quer dizer, para subir. Tudo bem? Bom, a letra E pede o instante e a velocidade escalar quando o móvel atinge o solo. Então, vou até desenhar novamente aqui. A situação está aqui, né? Nosso sistema de coordenadas cartesianas, x e y. E o corpo agora está pertinho do solo. Espera aí. Nosso corpo agora está próximo ao solo. Se ele está caindo, então a velocidade v agora aponta no sentido contrário à trajetória. Tudo bem? Então eu tenho um v nesse sentido e um g nesse sentido. Se eu quero saber o instante e a velocidade escalar quando o móvel atingir o solo, perceba que se não há nada que não há nenhuma resistência sobre esse objeto, o tempo de subida tem que ser o mesmo de descida. Eu posso até provar isso matematicamente. Se eu utilizar a função horária da posição SY igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, fazendo as modificações vai ficar a posição final desse corpo tem que ser 0, tudo bem? Por quê? Porque o corpo já vai estar de volta na origem do referencial, ou seja, no chão. O S inicial vai ser a posição que ele começou a cair, ou seja, 125 metros. Então, isso aqui vai ser igual a 0 igual a 125. A velocidade inicial dele, como ela era lá em cima, a gente viu que a velocidade inicial aqui tem que ser 0. Então, aqui eu tenho... Espera aí que eu perdi o ponteiro do mouse. Uma velocidade inicial igual a 0. Como a aceleração aponta no sentido contrário, aqui eu vou ter um negativo. Vai ficar menos 10t ao quadrado sobre 2. Já vou passar logo esse termo para o outro lado, então vai ficar 5t ao quadrado igual a 125. T ao quadrado é igual a 125 dividido para 5. Vamos fazer essa conta. 125 dividido para 5. Vou multiplicar aqui por 2. 2 vezes 5 dá 10. Baixo 2, baixo 5. 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui vai ficar igual a 25. Raiz de 25, a gente conhece como sendo 5. Ou seja, eu acabei de provar que o tempo de queda ele é o mesmo de subida. Se eu fosse calcular o tempo total dessa ação, bastaria eu somar os dois. Tudo bem? Bom, como a questão quer agora também a velocidade escalar com que o móvel atinge o solo, basta que a gente use a função horária da posição. Tudo bem? Bom, deixa eu apagar isso daqui.
e isso daqui. Vou continuar o meu cálculo bem aqui. Como ele quer a velocidade com que o corpo chega ao solo, basta que a gente use a função horária da velocidade, sendo como v é igual a v0 mais at. Como eu quero em função desse meu referencial, então o a vai ficar negativo, vai ficar v igual a velocidade inicial desse corpo é zero, menos, então, 10t. Como o tempo de queda é 5, então v vai ficar igual a menos 5 vezes 10, 50 metros por segundo. Perceba que o sinal negativo refere-se apenas ao sentido contrário ao sentido positivo da trajetória, certo? Ou seja, a velocidade aponta para o sentido negativo da trajetória. E perceba também que a velocidade final é a mesma com que ele saiu durante o lançamento. Tudo bem? Então, você pode perceber que o mesmo movimento que acontece na subida, a gente pode usar os mesmos cálculos para a descida. A única coisa que vai mudar é o sentido dos vetores. Por isso que aqui o vetor ele é negativo, ou seja, quer dizer, o módulo do vetor é negativo, e aqui o módulo do vetor ele é positivo. Bom, feito toda essa revisão, eu encerro por aqui a aula e espero vê-los na próxima aula, certo? Muito obrigado.